Bom dia! Hoje estaremos tratando 3 lições da Escola Bíblica Dominical e as 3 lições falam sobre a disposição e confiança, planejar para vencer e trabalhar e vigiar. São 3 lições baseadas no livro de Neemias. Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 3 e Neemias capítulo 4. E nós trataremos as 3 lições neste momento. Iniciaremos falando o texto de Neemias 2:18, que diz assim: Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: Sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar esta boa obra. Neemias 2, versículo 18. Estaremos falando inicialmente sobre a disposição e a confiança. Disposição é algo muito importante na nossa vida quando nós estamos assim desejosos de realizar algo para o reino de Deus. E na lição de hoje, Neemias vai tratar que ele precisava reconstruir os muros de Jerusalém, mas não podia fazer isso sozinho. É óbvio, todo trabalho ele precisa de ter colaboradores, pessoas que ajudem a realizar a tarefa. Sozinho ele não iria conseguir realizar a reconstrução do muro. Ele precisava da ajuda em primeiro lugar de quem? De Deus. Deus precisava estar junto com Neemias. E ele tinha disposição e ele confiava que Deus podia ajudá-lo. E vemos o quanto o Senhor o abençoou. Isso nos leva a lembrar de algumas verdades quando estamos para recomeçar alguma coisa. E na lição de hoje, o primeiro ponto, um dos pontos que a gente vai trabalhar, fala que devemos lembrar o quanto o Senhor tem sido bom. O tempo inteiro nós sabemos que Deus nos abençoa e nos ajuda em diversas fases e momentos da nossa vida. Neemias, naquele momento, precisava da ajuda de Deus. E Deus esteve ali presente para abençoá-lo e ajudá-lo naquele momento. Neemias, depois que soube do estado em que se encontrava Jerusalém, ele pediu ajuda do rei, a quem servia, e obteve toda a ajuda que precisava. Ele conta para os seus irmãos o quanto Deus tinha sido bom e motivo dos seus irmãos para iniciarem a obra. Então nós vemos aí inicialmente que Neemias contou com os seus irmãos para ajudarem naquela reconstrução. Em meio às nossas dificuldades, devemos sempre lembrar que Deus tem nos ajudado e abençoado. Quantas vezes nós temos uma tarefa para ser cumprida e nós às vezes pensamos assim, não vou conseguir. E a gente começa a lembrar que existem pessoas ao nosso redor, que em primeiro lugar nós contamos com apoio e com a ajuda do nosso Deus, que está sempre ao nosso lado, mas nós precisamos lembrar que existem pessoas ao nosso redor que podem estar nos ajudando. Segundo ponto, devemos ter disposição e coragem para recomeçar a obra. Às vezes a gente senta, cansa, fica pensando assim, tem que começar tudo de novo, ter que fazer isso outra vez, mas nós precisamos ter disposição, precisamos ter coragem e recomeçar. Não podemos desanimar. A reconstrução daquilo que está quebrado implica em disposição para retomar a caminhada e coragem para vencer os esforços, porque muitos obstáculos sempre aparecem em meio à nossa disposição de refazer algo que está quebrado. E Neemias, ele sabia que não seria fácil, como nós muitas vezes sabemos que temos tarefas difíceis a serem cumpridas. Mas ele incentivou e veio aquela força, aquela coragem que Deus deu para ele também e a disposição para que o trabalho fosse feito. Como é que você tem se sentido hoje? Você tem uma tarefa a ser executada? Você tem um desafio a ser cumprido? Como você tem se sentido? Cabisbaixo, desanimado? Lembre que Deus está ao seu lado e Ele pode te abençoar e te ajudar. O terceiro ponto que nós queremos colocar como destaque é que nós devemos ter um bom projeto. Trabalho nenhum ele pode ser
realizado se ele não tiver um começo, um meio e um fim. Neemias tinha um projeto. O bom projeto era a reconstrução do muro. Era uma obra para Deus e por isso valia a pena ser feito. Quando temos uma boa obra ou um bom projeto, devemos avançar, pois Deus nos dará a vitória. Não podemos desanimar, não podemos desistir. Precisamos entender que se nós temos um bom projeto, se nós temos um alvo a ser atingido, e esse alvo é importante, é relevante, vai fazer a diferença para as pessoas que estão ao nosso redor, vai fazer a diferença para a nossa própria vida, nós precisamos compreender que Deus nos dará a vitória. Assim como Ele deu a vitória a Neemias, Ele também dará a vitória a você. Lição 9. Na lição 9, nós vamos entrar na questão do planejar para vencer. Como eu disse anteriormente, todo projeto, todo bom projeto, para ele ser realmente executado e finalizado, ele precisa ter um bom planejamento. Então ele precisa ter um planejamento como iniciar, como desenvolver e como concluir. Isso é fundamental. Então no capítulo 3 de Neemias, vemos que a obra da reconstrução do Muro de Jerusalém obedeceu a um planejamento organizado. Neste trabalho, vemos alguns detalhes importantes. Primeiro, para o planejamento dar certo, é preciso que todos façam a sua parte. Lembra quando eu falei no início da lição 8 que Neemias contava com a ajuda de Deus em primeiro lugar, mas das pessoas que estavam ao redor dele, dos familiares dele para ajudá-lo? Pois bem, nós vemos no capítulo 3 esses detalhes importantes. E esse primeiro detalhe, que é preciso que todos façam a sua parte. E aí a gente para um pouco para pensar. Todos façam a sua parte. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei como começar. Eu sei como desenvolver a minha tarefa. E eu sei qual será o resultado final da conclusão dessa tarefa. Você sabe o que você tem feito? Você sabe aonde você quer chegar? Com aquilo que Deus tem determinado para a sua vida, como ser humano, como profissional, como membro da sua família, como membro da igreja? Você sabe o papel que você precisa desenvolver para que a sua igreja cresça, para que a sua igreja alcance o objetivo específico que ela precisa ter, que é ganhar almas para Cristo? Você tem feito a sua parte? Então, Neemias, ele sabia o que ele precisava fazer, mas neste trabalho, vemos esses detalhes importantes, cada um fazendo a sua parte. Este bom exemplo motivou todo o povo para que também assumissem sua parte na obra. Você sabe qual é a sua parte na obra que você tem para realizar na sua igreja? Portanto, precisamos de líderes religiosos que deem o bom exemplo a ser seguido. Segundo ponto relevante, o planejamento deu certo porque veio a ajuda de todos os lados. Todas as pessoas que estavam ali ao redor. Qual tem sido o seu papel na sociedade, no meio em que você vive? Na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. Qual tem sido o seu papel? O seu papel tem sido relevante? Você tem desenvolvido tarefas e feito a sua parte de forma que venha a atingir o objetivo final para a conclusão do que Deus tem para a sua vida? Vejamos, o planejamento ele deu certo. Não apenas os moradores de Jerusalém participaram, mas também de Jericó. Às vezes queremos fazer sozinhos o trabalho e não queremos a ajuda de outras pessoas. É sempre importante a ajuda de todos, os que desejam ajudar. Esse ponto é importante. Precisamos da ajuda de todos, mas daqueles que estão ao nosso redor e desejam ajudar. Você deseja ajudar o trabalho da sua igreja? Você deseja ajudar aquilo que tem sido realizado ao seu redor? 3.
Para que o planejamento dê certo, é preciso o envolvimento de todos. O texto diz que todas as famílias ajudaram na reconstrução do muro. Cada um assumiu a sua parte e, por isso, o trabalho foi bem sucedido. É assim no trabalho, na igreja, em casa, nos planos dão certo quando todos se envolvem no trabalho. E, finalmente, nós passamos para a lição 10, trabalhar e vigiar. Em Neemias 4, versículos de 13 a 18, vemos que o líder Neemias foi muito sábio na organização e execução do trabalho de reconstrução do muro da cidade de Jerusalém. Primeiro, ele colocou cada família para ajudar em frente de sua casa. Com isso, todos puderam trabalhar na obra e nem precisavam ir para longe de suas casas. Você tem trabalhado perto da sua casa? Você tem trabalhado dentro da sua casa? Qual exemplo você tem deixado da sua vida cristã dentro da sua casa? Qual é o legado que você tem deixado na sua vida cristã ao redor daqueles que estão próximos de você? Em casa, na vizinhança, no trabalho. 2. Ele instruiu a cada família a vigiar a fim de poder se defender. Havia opositores ao trabalho de reconstrução do muro da cidade, assim como existem muitos opositores naquilo que a gente vem desenvolvendo da nossa vida cristã, do nosso bom testemunho. Mas nós precisamos ser fortes, vigiar e fazer a nossa parte. Diante disso, era necessário trabalhar e vigiar. Às vezes trabalhamos tanto, mas não vigiamos. O trabalho é desfeito pelos adversários. Devemos tomar cuidado, pois o nosso inimigo, ele não descansa. Nós vamos fechar os nossos olhos agora e clamar ao Senhor para que nós possamos ser peça fundamental para que o nosso trabalho seja bem desenvolvido e que o Senhor nos abençoe com resultado positivo de tudo aquilo que nós precisamos desenvolver como cristãos, como membros da nossa igreja, como crentes dentro da nossa casa, como crentes no nosso trabalho, como crentes com os nossos vizinhos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque nós podemos fazer a diferença onde nós estivermos, principalmente dentro da nossa casa. Usa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Na sequência da nossa série de lições condensadas neste domingo, uma vez que estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical desse trimestre, vamos ver as lições 11, 12 e 13. A lição 12, tendo como título Deixando os Maus Hábitos, a 12, Consciência da Grande Obra, e a lição 13, Não Fuja das Decisões Difíceis. E o cerne das três lições encontra-se em Neemias capítulo 6, de 1 a 4, verso 9, que diz assim a palavra: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram-me dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Porque todos eles procuravam atemorizar-me, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias está realizando a obra da reconstrução, do recomeço. Essa é a ênfase da nossa série de lições desse trimestre, o recomeço, as lições do recomeço. E Neemias está recomeçando a vida do povo de Deus agora em Jerusalém, começando pela reconstrução do templo e assim dando continuidade à obra. Ao longo do trimestre, vimos uma série de ações, de ensinamentos relativos ao recomeço. O que precisamos fazer quando vamos recomeçar algo que está parado, destruído, foi abandonado, que foi deixado de lado?
estamos num tempo em que estamos recomeçando muita coisa em nossa vida e essas lições são fundamentais para termos noção daquilo que devemos fazer e termos uma visão daquilo que vamos enfrentar quando estamos no recomeço. Assim, na lição 11, trata dos maus hábitos que precisam ser abandonados. E aí o foco está no capítulo 5, com a ênfase nos versos 1 a 9, e que mostram com clareza que, embora o povo estivesse envolvido na reconstrução da obra, embora houvesse uma disposição para um bom recomeço, com coragem, com determinação, com foco, no entanto, alguns problemas ainda existiam. E o problema fundamental tratado no capítulo 5 é que os mais ricos ainda estavam com uma visão distorcida a respeito do seu papel e da maneira como poderiam contribuir. Enquanto os irmãos mais pobres, enquanto os irmãos com maiores dificuldades participavam da reconstrução, se envolviam na obra, davam de si, passando dificuldades e lutas, os mais ricos, no entanto, ainda estavam com uma visão equivocada e faziam tudo para se aproveitarem dos seus irmãos. Irmãos que estavam passando necessidades financeiras, materiais, e aqueles homens estavam com a sua ganância, movidos pela ganância, o desejo de ter mais, inclusive retirando de seus irmãos, eles então estavam agindo de uma maneira completamente inadequada. Assim, Neemias foi absolutamente intolerante com este tipo de atitude. Chamou esses irmãos mais ricos, chamou essas pessoas e repreendeu-as de uma maneira bastante dura, exigindo que elas tivessem um outro comportamento, que elas parassem de explorar os seus irmãos e, assim como os seus irmãos, se envolvessem também adequadamente na obra do Senhor. Quando olhamos para essa atitude de Neemias, nós entendemos que na igreja não há privilégios, não há melhores e nem piores, não há mais ricos ou mais pobres, todos nós somos servos de Deus. E se temos uma obra a realizar, de igual para igual, ombro a ombro, precisamos realizar essa obra para que o nome do Senhor seja glorificado. Na lição número 12, nós vemos então a ideia da consciência da grande obra. Neemias estava tão envolvido nessa obra e tendo um entendimento tão claro de que essa obra era grandiosa, que ele não permitiu os maus hábitos, como vimos agora há pouco. E agora, diante da oposição que tenta frear o avanço da obra, chamando-o para conversar, ameaçando, espalhando calúnias, mentiras diversas e pressionando Neemias, ele manda um recado de volta para aqueles opositores dizendo: olha, vocês estão tentando fazer com que eu pare a obra, mas olha, na realidade eu estou fazendo uma obra tão grande, mas tão grande, vocês podem não levar em consideração, vocês podem considerá-la pequena, vocês podem ridicularizar essa obra que eu estou fazendo, mas eu tenho a consciência de que essa obra é tão grande que eu não posso pará-la. Sabe por quê? Porque essa obra é do Senhor, porque essa obra é para o Senhor. Muitas vezes nós recomeçamos ou começamos uma obra, mas nós nos sentimos impressionados pelas opiniões alheias. Isso é muito pequeno, isso não vale a pena, né? Por que você está gastando tempo com isso? Pare essa obra, você não vai chegar lá. Mas nós precisamos ter uma consciência de que tudo aquilo que é feito para Deus, independente do tamanho, da importância que outros possam dar, essa obra é importante, é grande, porque é para Deus. A única coisa que precisamos fazer é o que Neemias fez, pediu forças ao Senhor, que Deus fortalecesse as suas mãos, e a obra foi realizada. E a lição número 13 nos chama a atenção para não fugirmos das decisões difíceis, não abandonarmos as decisões difíceis. Neemias já tinha realizado a sua obra, capítulo 13, ele já tinha voltado para o seu trabalho na corte, ele já tinha agora voltado para ver como estavam as coisas. E ele se depara com um quadro muito ruim. O seu povo havia realizado uma grande obra, mas tinha se desviado dos caminhos do Senhor mais uma vez. Neemias, então, diante desse abalo na vida espiritual do povo, resolve, então, tomar algumas decisões difíceis. A primeira delas, ele, então, reúne o povo e exorta o seu povo a voltar à fidelidade ao Senhor. E ele não fala isso com mansidão, mas com bastante dureza, mostrando ao povo que eles precisavam voltar ao apego à obra do Senhor, à palavra do Senhor,
Caso contrário, a ruína novamente os alcançaria. Para a nossa vida continuar estável e crescente, precisamos, estabilizada e crescente, nós precisamos verdadeiramente nos apegar à palavra do Senhor. Segunda coisa, Neemias repreendeu duramente o sacerdote Eliasibe, porque aquele homem acolheu dentro do templo pessoas que foram contrárias e que eram inimigos e inimigas do povo de Deus. E ele manda tirar imediatamente essas pessoas de dentro do templo. Não podemos dar guarita ao mal, não podemos acolher o mal, não podemos fazer acordos com os inimigos de Deus. E ainda, Neemias convocou o povo a voltar para a adoração verdadeira ao Senhor, sendo dizimistas, voltando ao culto, guardando o sábado, fazendo o melhor do Senhor para o Senhor e, sobretudo, fazendo com que as famílias voltassem para os caminhos de Deus. Muitas famílias tinham se contaminado, casamentos estranhos, com mulheres estranhas, casamentos estranhos foram realizados e Neemias diz, é preciso colocar a família no lugar certo, acertar a vida, acertar as coisas. Queridos, se nós queremos recomeçar ou dar continuidade ou começar uma obra em nossa vida, precisamos olhar para a palavra de Deus. Ela nos dá o caminho, ela nos dá a direção, ela nos dá as condições necessárias para começarmos, prosseguirmos e concluirmos a tarefa. Ou recomeçarmos e darmos continuidade à tarefa que Deus já tem depositado em nossas mãos. Nesse trimestre fechamos assim a nossa série de lições. Recomeço. E nesse trimestre, no próximo domingo, portanto, presencialmente estaremos dando início à nova série de lições, a nova série de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Os 10 mandamentos para hoje, os 10 mandamentos para hoje. E temos a certeza será bênção para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Apenas presencialmente estaremos assim em nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus o abençoe e que o culto daqui a pouco possa ser abençoado ao seu coração. Amém.